Olá, bom dia, paz e graça, né, seja do nosso Senhor Jesus Cristo, rapaz. Bom dia, né, um excelente sábado abençoado para cada um dos meus amados de Deus, né, que vocês venham ter um ótimo descanso nesse sábado tão abençoado, né, do qual foi o próprio Deus que criou o sábado, assim como ele criou os outros dias também, né. Então, hoje, exatamente, o sábado é exatamente o selo de Deus. O selo de Deus. E hoje também, né, é o sétimo dia. Né? Porque o primeiro dia começa no domingo e vai né, até o sábado. E o sábado, exatamente, é o sétimo dia do Senhor. Do qual o próprio Deus descansou, depois de ter criado todas as coisas, e depois descansou. Descansou. E a palavra de Deus hoje é exatamente, né, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler só uns 2 versículos e explicar, né? Porque tem um cuscuz aqui preparado, rapaz, daquele jeito, né? A mulher queria comer cuscuz hoje, né? Eu vou dizer na mente dela, queria comer cuscuz, né? Mas já tá feito, né? Bom dia, povo de Deus, que Deus nos abençoe, né, nesta manhã. Então, vamos ler a palavra de Deus, né? 1 Samuel 16, vamos ler o 10 e o 11, que diz assim: Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes? Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse ainda: Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentamos em roda da mesa até que ele venha aqui. Viu aí como é impressionante isso? Né? E aqui nós estamos numa mesa aqui, uma mesa grande. E quando se fala numa mesa até grande, né? Dá para pensar que na casa de Jessé, o belemita, né? Ele tinha exatamente equivalente 8 filhos. 8. Só que quando o profeta chegou na casa de Jessé, o profeta ele só viu só 7 filhos. Porque o pai de família, que era exatamente Jessé, né? Isso dá para ter uma pregação no culto de família, né? É verdade. E além do mais, quando o próprio Jessé, o pai de família, pegou seus 7 filhos, ele não pensou no outro. Ele pensou exatamente somente naquele que estava dentro da sua casa. Né? E pegou seus 7 filhos, como havia Abinadab, Ramá, né? E outros filhos. Passou todos 7 filhos perante, na frente do profeta Samuel. Só que o Samuel foi orientado por Deus. Deus não deixa ninguém se enganar. Olha o que Deus no começo, né? Ele se enganou. Mas Deus falou, não é isso aí não, Samuel. Tu tá vendo exatamente aquilo que está perante os teus olhos, aquilo que está no teu exterior. Mas eu, Samuel, eu não vejo igualmente o homem vê. Porque eu vejo exatamente o coração. Coração. Então, não é isso aí não, Samuel. Você errou. Aí depois ele, né, quando o próprio Jessé, o pai de família, passa com seus 7 filhos perante o Samuel, o profeta, né, o Jessé passou com seus 7 filhos, o próprio Samuel falou, não é nenhum desse daí, Deus não escolheu nenhum desse daí. Ele aprendeu, né? Assim como nós estamos aprendendo hoje de manhã, né, nesse sábado tão abençoado. Né? Então,
Imagina só, até 7 filhos, porque fala do pai, né? E aqui apresentou 7 filhos, mas não é só 7 filhos. O Jessé tinha exatamente 8 filhos. 8. Só que ele só apresentou 7 filhos perante o Samuel, do qual o próprio Samuel falou que não é nenhum desses daí. Então, imagina só, uma mesa para ter exatamente 8 filhos. Só que a palavra de Deus não fala da mãe, mas tem que ter a mãe, né? Tem que ter. Então, para ter a mãe, né? Porque tem um lugar na mesa, tem um lugar da própria mãe. Tem um lugar do próprio pai. E dos filhos, dos outros filhos. Então, quer dizer, está querendo exatamente dizer que a mesa era grandíssima demais. Muito grande. Imagina só quando chega a hora do almoço. Imagina só também quando chega numa hora dessa, a merenda, né? Todos eles se sentam para merendar e depois cada um vai para o seu trabalho, né? Não é à toa que né, ali dentro dos filhos de Jessé, tinha um que era ministro, ajudava o próprio pai a ministrar a casa, que era exatamente Eliabe. Hã? O cara bonito, forte, elegante. Quando fala de elegância, fala de rei, né? E só para você ter ideia também, tinha outro que era também bom em números, né? Não tivesse feito uma faculdade em números, só que naquele tempo não tinha faculdade. Mas ele era especialista em números, né? Outro era só os queridos, para falar de verdade, do seu próprio pai. Quando o próprio pai, né, falou para o profeta, porque o profeta fez uma pergunta ao Belemita, né? Igual diz aí no verso 11, lê o verso 11 aí. Olha o que diz. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram os jovens? Aqui foi uma pergunta. Jessé, me diz uma coisa, Jessé. Os únicos filhos que tu tem, que mora contigo, os únicos que tu tem mesmo, são só esses 7 filhos? Não falta mais nenhum, Jessé. Aí o próprio pai parou para pensar. Olha só como o pai de família esqueceu do outro filho. Esqueceu. E parou para pensar. Ainda tem um. Só que este está lá no meio do pasto. Quem é esse? Hã? Quem é esse? Quem era esse? Davi. Davi. Davi exatamente estava lá no meio do mato. Estava lá no meio exatamente, né? Do mato lá, na roça, né? No campo. Estava exatamente cuidando das ovelhas do seu próprio pai. Por quê? Porque o próprio pai deu uma ordem ao seu filho exatamente para cuidar das ovelhas. E aí se sumisse alguma coisa. Aí se as ovelhas faltasse alguma. Quando de repente Davi, cansado de levar água, né? A água se leva no ombro, às vezes na cabeça, né? Leva pendurada assim no braço, porque vai pegar água lá na cacimba, porque às vezes não tem um rio passando, né? E tem que pegar água onde tem, e tem que levar para as ovelhas, né? E tem que ficar de olho em todas as ovelhas. E para você ter ideia, meu amigo, o Davi já estava com o fosse todo rasgado, suado, né? Imagina cansado ali, né? Que eu me lembro quando eu saía daqui da cidade de Monsenhor Tabosa, né? Eu ia exatamente cuidar das ovelhas do meu pai, né? Muito longe daqui, longe, né? Fica lá perto de São José do Frade. São José do Frade fica perto de Santa Quitéria, né? Eu estava num lugarzinho chamado Bolívia, né? E lá eu ia cuidar das ovelhas do meu pai, né? Lá na casa do meu avô, né? Ele já morreu, né? Mas eu ia para lá cuidar, né? Quantas vezes, né? Eu cuidei das ovelhas, levava água
para ela. Né? E pela quantidade, né? Não dava nem tempo eu descansar. Era levar e buscar mais. Hã? E não tinha que faltar nenhuma, não. Não tinha. Sabe disso? É. E só para você ter ideia, meu amigo e minha amada, meu amigo e meu amigo, servo de Deus, serva de Deus, Davi, ele estava exatamente atento a tudo. Quando de repente ele ouviu um leão rugindo, com fome, né? E de repente o leão, quando viu as ovelhas do próprio pai, né? O pai de Davi, ele correu imediatamente. Porque exatamente o leão, ele pega aquela que está mais próxima dele, né? Aquela que está ali de bobeira, né? E de repente o leão sai de dentro do mato e agarra a ovelha do seu pai. De repente o Davi, quando viu aquilo, ele saiu correndo imediatamente, preocupado. E exatamente resgatou a ovelha, tomou a ovelha da boca do leão, antes que ele matasse, e se agarrou com o leão, né? Talvez pegou ele pela barba do leão ali, derrubou, caiu os dois rolando, né? E conseguiu matar o leão. Sabe disso? E tudo isso, Deus estava vendo, sabe disso? E para você ter ideia, Davi não era nem chamado por Deus, mas o Davi já era pastor de ovelha. Já tinha exatamente experiência. Sabe, experiência. Igualmente muitos aí nem experiência têm. Então é matando as ovelhas. Não é diferente. Mas primeiro tem que ter experiência para cuidar de ovelha, porque não é de qualquer jeito. Sabe, isso não é. Se você for fazer as coisas de qualquer jeito, vê um lobo, sabe isso, e devora. Vê uns leões e devora. Vê um urso e devora. Não é de qualquer jeito. Tem que ter experiência. Tem que ter história para contar, meu amigo. Sabe disso? Não é de qualquer jeito. E para você ter ideia, Davi conseguiu matar o leão. Depois disso, sabe o que aconteceu? Veio agora, não bastava ter matado o leão, agora veio um urso. Veio o urso e agarrou a ovelha, mais uma ovelha do seu pai. Davi já estava cansado de rolar talvez para o chão, matar um leão, brigar, saiu todo rasgado, né? Por causa das garras, tem as garras também do leão, né? E agora tem que brigar com o urso. O urso, ele já velho, meu amigo, ele mede equivalente a mais de 2 metros. E 2 metros é alguma coisa. Sabe disso? Quando ele fica em pé, meu Deus do céu. E olha que o urso tem umas garras terríveis. Sabe disso? E o urso, ele é treinado, né, pelos seus próprios pais. Né, ensina o urso a matar, brigar, né, e muito mais. Davi teve que, ele é baixinho, pequena em estatura, agora vai brigar com um urso grandíssimo. Né? Resgatar a ovelha que está na boca do urso, brigar com o urso e ainda matar o urso. E foi isso que aconteceu. Davi matou um leão, matou um urso. Enquanto Jessé não sabia nem aonde estava seu filho. De repente teve que parar para pensar, para explicar para o profeta. Me lembrei. Está lá no meio do mato, cuidando das minhas ovelhas, está no campo. Aí completa aí a frase aí agora, o verso 11. E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Olha só, quer dizer, agora exatamente o Jessé vai pegar um dos seus filhos, talvez nunca entrou no mato, agora vai ter que entrar no mato. E pedir para chamar exatamente Davi, que está lá no meio do mato, esquecido pela sociedade. Davi era exatamente um homem que ninguém dava nada por ele, a sociedade não dava nada por ele, né?
a população não dava nada por ele, nem seu próprio pai dava nada por ele. Não é à toa que na hora do almoço, esqueci totalmente de Davi. O lugar de Davi estava lá, mas cadê Davi? Eles tinham esquecido de Davi. Hã? Só que Deus, ele não esquece de ninguém. Deus não faz exceção de ninguém. Igualmente muitos por aí fazem exceção. Não, esse dali, só que dali prega. Não, aquele dali, só que dali, aquela mulher ali, só aquela dali louva. Isso é um absurdo, rapaz. Hã? Um absurdo. Deus não faz exceção de ninguém. De ninguém. Sabe isso? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que os humilhados serão exaltados, assim como Davi. Davi. É. Eu fico imaginando eu que irmão José, quando eu era do mundo, quantas palavras ao contrário eu recebi. Esse daí é filho de quem não? É filho do Juca? Ele não vale nada, rapaz. Né? E agora tá bebendo, rolando por chão por aí. Né? Só que isso aí, essas palavras aí, são palavras de gente derrotada. Enquanto Deus ouviu tudo isso, mudou o cenário. E hoje estou aqui, um Zé Ninguém, um analfabeto, né? Um homem que não tem estudo, não fiz faculdade, não tenho estudo para nada. Como é que eu vou explicar uma palavra dessa, um livro sagrado desse jeito aqui, se Deus não for comigo, rapaz? Não tem como. Agora, se Deus for com você, comigo, você explica até o que não existe. Né? Porque o nosso Deus, quando ele fez esse planeta Terra, né? Ele tirou esse planeta Terra do nada. Ele fez do nada esse planeta Terra. Sabe isso? Do nada. Ele cria coisa do nada. Sabe disso? É assim que Deus faz comigo e com você. Né? Pega o desvalido, transforma, dá um brilho e coloca no meio dos príncipes. Está no ponto de contar testemunho, está no ponto de pregar, está no ponto de louvar a Deus, está no ponto de honrar o nome santo de Deus. Não é à toa que ontem, né? Ontem eu fui no culto ali, né? No culto onde falava do obreiro aprovado. Né? Uma bênção, foi bênção, né? Então, o obreiro tem que sair aprovado. Sabe isso? Tem que ser aprovado. E é Deus que aprova. Não é homem. Porque se não for depender do homem, nenhum é aprovado. Ele é escolhido, é contado assim, não, você é esse, você é aquilo. Não, mas para Deus não existe. Não existe isso. Sabe disso? Porque Deus pega os loucos desse mundo para confundir aqueles que se acham que é o bam, bam. Né? Capacita os incapacitados. Olha só. Capacita aqueles que não é capacitado. Ele capacita. E aqueles que se acham capacitados, eles aí nem passam na prova. De Deus, duvido. Sabe isso? Porque muitos deles se acham que é grande. Eles é que mandam. Que nada, falando o que é grande é Deus e acabou. E resto é resto. Sabe disso? E agora, Davi agora vai ser, né? Tá lá no meio do mato, né? Talvez todo se coçando, todo rasgado, saindo sangue, porque brigou com um leão, matou um leão, teve que brigar com um urso e matar o urso. E Deus viu tudo aquilo. Rapaz, esse rapaz me interessa, rapaz. Esse rapaz tem valor para mim, rapaz. De repente Deus vai, envia Samuel na casa dele, só para quê? Deus investe pesado em Davi. Né? Não é à toa que tem uma mesa preparada agora para Davi. Que o próprio profeta falou, nós não vamos estar sentados nessa mesa enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar. Sabe o que é que diz no Salmo 23, verso 5, diz, né? Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Os meus adversários, os meus inimigos. Né? Unge a minha cabeça com óleo até transbordar. Essa mesa que está no Salmo 23 é a mesma mesa que está aqui na casa de Jessé. Preparado, né, para exatamente honramento e consagramento do menino Davi. Olha só, que coisa linda, né? Davi ele foi honrado.
perante dos seus próprios pais, né? Com certeza a mãe dele estava ali, seu pai estava ali, né? E também os seus 7 irmãos estavam ali. E o Davi agora vai ser consagrado perante todos eles. E todos eles, diz a palavra de Deus, estavam observando aquele menino que era esquecido por ele, aquele menino do qual eles mesmos rejeitavam. Chegava todo rasgado, fedendo, talvez cheio de carrapato, né? Mas ali chegou a hora e o momento do honramento de Deus. Assim, meu amigo, vai chegar o dia na sua vida de Deus te honrar, de Deus te levantar. Sabe disso? Antes da volta do próprio Senhor Jesus Cristo. Antes da volta do Cordeiro de Deus. Sabe disso? Ele pode fazer isso com você. Ele pode mudar a sua história, escrever uma nova página na sua vida. Sabe disso? Você pode sonhar, voltar a sonhar. Porque para a população, para a sociedade, né? E para esses aí que diz que é grande, que faz acepção de pessoa, você não vale nada. Mas para Deus você vale mais do que todo o ouro, mais do que todo o diamante, do que até mesmo a esmeralda. Você vale do que toda joia preciosa desse mundo. Você vale muito mais do que isso. Sabe disso? Então, essa foi a mensagem. Sabe disso? Glória a Deus. E quando eu vi essa mesa, me lembrei logo de Davi, né? E olha que a história de Davi tem tudo a ver comigo, né? Que eu passei coisas também, né? Que quase do tanto de Davi, né? Né? Tem parte da vida de Davi que tem alguma coisa a ver comigo, né? Sofrimento, sofrimento e etc. Então essa foi a mensagem. Fico com essa mensagem, um ótimo sábado, que Deus abençoe, né? Eu vou comer um cuscuz aqui, que a mulher, né? Olha o sorriso dela, até vai dizendo, chegou a hora, chegou o momento, né? E que Deus abençoe a cada um, né? Quero também mandar um forte abraço aqui, né? Desde já para o nosso amigo, né? E obreiro Ivanildo, né? Que ontem completou mais um ano de vida, rapaz, né? Que Deus abençoe ele, né? Deus venha estar sempre na vida dele, cuidando da sua casa, do seu lar, né? Vamos para onde? Para o cuscuz agora, né? Então fica com Deus, gente. Eu acho que não está mais nem aguentando aqui, o cuscuz já está cheirando. Então que Deus abençoe, fica todos com Deus, um ótimo sábado. Amém? Graças e paz.